Pessoal, quando nós consideramos o esforço que nos é pedido para adentrarmos a fidelidade do caminho do heroísmo oculto, onde o Senhor, Ele tem nos trago que nós temos aí o nosso basal na negação de nós mesmos e seguir após Jesus. Que já houvera nos dito que nós teremos desafios de todo porte que faz parte do nosso processo burilacional e de irmos realmente nos lapidando, porque as dificuldades são aquelas que nos ajudam a ir tirando mais de nós, mas também a ir fazendo o aprimoramento do discernimento na nossa marcha, até mesmo para que nós consigamos abstrair do Senhor o que Ele deseja de nós. E acaba que nós nos debatemos aí com uma série de combates que vêm ao nosso encontro e que, ao enfrentarmos de bom grado, facilita. Porque se a gente foge desse bom labor, acaba que ele nos encontra mais tarde. Isso vai dizer, gente, inclusive, da questão de nós realmente termos em mente que, no quesito da nossa coragem, a recompensa vai ser proporcional à nossa intrepidez moral. Como quando a gente considera um soldado que quanto mais ele é intrépido, intemerato, mais ele é robustecido com recompensas que têm a ver com aquilo que ele está deixando de obras boas. Como no período ali da Segunda Guerra Mundial, em que Albert Einstein, ele, como judeu, ele fugiu da Alemanha para a Inglaterra e, temeroso de que Hitler tivesse acesso ali às descobertas que eles houveram tido recente, que já possibilitaria criar uma arma nuclear. Então, Albert Einstein, depois de fugir da Alemanha nazista, entra em contato com o presidente dos Estados Unidos e orienta ele a fabricar a arma nuclear, com receio de que Hitler tivesse acesso a isso, e antes que Hitler pudesse ter a arma nuclear, ele endossou que os Estados Unidos fizesse esse caminho para deter o que estava acontecendo ali vindo de Hitler. E esse, inclusive, foi uma culpa, um pesar que Einstein carregou com ele para o túmulo e ao demandar o além-túmulo, porque, na verdade, Hitler não tinha nada em termos de conhecimento para chegar numa arma nuclear. E daí, talvez não teria necessidade de Einstein ter feito os Estados Unidos ali, a partir de uma ideia que ele deixou, usar a tecnologia que eles estavam descobrindo para fabricar uma arma nuclear. Porque, mesmo que a arma nuclear não tivesse sido fabricada, a Alemanha nazista, considerando também ali o fascismo, que estava ali junto, tanto o Japão quanto Itália, Alemanha, eles não teriam também conseguido chegar nessa arma nuclear, porque eles não tinham acesso a isso. E acaba, gente, que o meio não justifica o fim e vice-versa. Então, mesmo que tivesse ali com conhecimento
para elaborar um armamento nuclear. Isso não deveria ter sido endossado, sob que aspecto fosse. Porque, se nós considerarmos levar uma bomba e jogar ela em Hiroshima e Nagasaki, como os Estados Unidos fez, a destruição que isso levou, não há justificativa para isso, nem considerando que uma guerra estava em curso e que foi graças a essas duas bombas atômicas ali jogadas, Hiroshima e Nagasaki, que Japão, ao se render, terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas quando nós consideramos que o meio não justifica o fim, nem o fim e o meio, e nem o início e fim, e vice-versa, não deveria ter sido feito armamento nuclear, sob que pretexto fosse. E traz aí como que essas questões da nossa consciência, elas são espreitosas e vão dizer aí de, inclusive, omissões que às vezes a gente faz de forma subreptícia. Como aconteceu ali com Getúlio Vargas, que na noite que ele houvera suicidado com aquele tiro no peito, a filha, que tinha uma preocupação grande com ele e que já tinha feito ele prometer que não se suicidaria, e ele inclusive tinha feito essa promessa para essa filha, e acaba que na noite ali em que Getúlio Vargas acabou dando um tiro em si mesmo e vindo a desencarnar, horas antes ele houvera conversado com a filha, que perguntou se ele estava bem, ele falou que estava bem, tranquilizando a filha. E depois, quando ele veio a dar esse tiro no seu coração, essa filha, quando foi até ele, ele estava ali nos últimos suspiros derradeiros, e ela comenta com ele: pai, você tinha prometido. E ele vem a desencarnar com esse peso consciencial, porque ele mentiu para a filha, não honrou algo que ele tinha deixado claro, tanto em termos de não interromper sua própria vida e também de que ele estava bem, quando que na verdade ele não estava, porque já estava com uma ideação suicida macabra em curso. E no astral, ele ficou por muito tempo sem saber do que ele tinha desencarnado. Ele questionava: mas por que eu desencarnei? Eu não me lembro de ter ficado doente, porque o tiro que ele houvera dado no coração como que interrompeu o fluxo consciencial dele. E essa interrupção acabou gerando aí uma desconexão com a realidade, que demorou muito tempo para que ele pudesse cogitar novamente do fio da sua trajetória enquanto encarnado e o que o levara a desencarnar. Inclusive, quando foi para fazer autópsia em Getúlio, para saber o que tinha acontecido, a filha não queria que fizesse autópsia no pai ali falecido. E foi dada orientação para ela de que era importante que essa autópsia fosse feita, porque senão surgiriam cogitações e malquerenças de que Getúlio houvera sido assassinado. E foi então que ela permitiu que essa autópsia fosse feita e confirmou que foi autoextermínio. E nós vivemos um momento, gente, em que a ansiedade, ela suplanta a depressão, porque há uns anos atrás, as depressões estavam na frente das ansiedades mórbidas. Mas hoje, as ansiedades, enquanto síndromes mórbidas que nós estamos enfrentando, estão em primeiro lugar dos adoecimentos mentais que nós estamos enfrentando, porque existe uma cota de ansiedade que ela é saudável e necessária. Então o indivíduo ele vai fazer uma prova do Enem e ali, uma noite antes, quando ele vai deitar e no dia seguinte ele sabe que vai levantar cedo para fazer aquela prova, é normal ele sentir uma certa ansiedade. Um indivíduo às vezes que vai viajar de avião, ele nunca viajou de avião, é normal que ele sinta um certo receio, uma ansiedade, espécie de todos ali
da sua parentela. Um indivíduo, por exemplo, que vai fazer uma escalada na montanha, algo que ele nunca fez e ele deseja ali fazer aquele percurso. No caso, alguém que já tem ali alguma prática esportista nessa área e vai fazer algo ali adequado, razoável. E então, horas antes dele se entregar ali àquela prática, é normal ele ser tomado por uma cota de ansiedade. Até porque isso é uma preparação do organismo para melhor lidar com aquilo que ele vai enfrentar. Um indivíduo, por exemplo, que está para casar ou para ter aí uma ordenação específica na caminho onde o indivíduo tem a sua fé e culto, faz parte uma ansiedade que é inclusive preparacional para que psicamente eu tenha aí uma adequação do meu organismo, do meu ser, aquilo que irei viver e buscando fazer isso da melhor maneira possível. Mas a questão é quando o indivíduo faz aquela prova e continua ansioso, porque ele fica ansioso para fazer a prova, termina a prova, ele continua ansioso por causa do resultado. A hora que chega o resultado, ele fica ansioso para saber como que ele vai conseguir o recurso, e assim vira aquela bola de neve que vai aumentando. Então, quando nós consideramos que a ansiedade tem sido nosso telhado de vidro na atualidade, é na verdade essa síndrome ansiosa adoecida, em que o indivíduo ele não sai desse estado, naturalmente com todos os consequenciais, enquanto hormônios de estresse, como cortisol, adrenalina, que o indivíduo fica o tempo inteiro se preparando para se defender ou fugir, e isso tem agressão para os nossos órgãos, para os nossos neurônios, até porque vai levando à morte de neurônio, esse estresse prolongado, e fazendo uma disruptura. Então, nesse sentido, quando nós consideramos a questão dos adoecimentos que acontecem hoje, mentais, passa por esses aspectos da nossa incapacidade de lidar com a nossa trajetória aqui e até mesmo uma covardia moral. Porque existe, gente, por exemplo, o sofrimento pelo sofrimento, que é quando eu sofro pelo sofrimento que eu tenho. Então, para a gente fazer um paralelo, um gato, ele não tem isso. Ele pode, por exemplo, ter uma moto que passa sobre a patinha dele e machuca, e ele vai sentir dor ali naquele momento, e se tiver um comprometimento da musculatura, pode ser que ele comece a mancar daquela patinha, mas ele não tem o sofrimento por ter vivido aquele sofrimento. Passou aquele atropelamento da patinha dele, ele sentiu a dor, depois que recuperou, quanto ao anestesiamento que vai acontecendo de cicatrização, se tiver sido possível isso, ele começa a mancar e logo ele já segue a vida dele sem ficar remoendo e sofrendo pelo que ele sofreu na patinha. Mas o ser humano não. Se eu não tomo cuidado, eu posso lamentar e sofrer pelas dificuldades que eu vivo, que também entra aí o espectro do vitimismo. Quando nós consideramos, por exemplo, o sofrimento pela impermanência, então é aquele indivíduo que, por exemplo, os filhos já estão grandes, criados, e ele fica com aquela nostalgia, com aquela lembrança sofrida de quando eles eram crianças, desejando que eles voltassem a ser criança, que ele pudesse reviver aqueles períodos que os filhos ainda estavam ali próximos dele, porque ele achava mais fácil, menos perigoso, os filhos criança. Então, ele tem esse sofrimento pela impermanência, porque nós estamos em constante mudança. Inclusive, a marcha do progresso ela é inexorável. Eu posso estacionar, mas se eu me abrir para o processo do progresso, da evolução, eu vou sempre
me propiciando melhorar, burilar, evoluir. E é uma marcha à revelia de mim mesma. Então, acaba que se o indivíduo ele começa a sofrer pela impermanência, ele fica sempre naquela nostalgia e que acaba que tira ele do foco no seu porvir, porque ele fica preso àquilo que ele viveu e que ele achava que foram experiências que o trouxeram alegria. Isso acaba que impede ele de construir o porvir que ele precisa, que também vai se configurar para nós como uma perda de tempo. Porque se eu fico presa naquilo que eu vivi, querendo que aquilo retorne e sofrendo porque as coisas estão caminhando para frente, eu deixo de fazer as reformas que preciso hoje e fico focada naquilo que já passou. Então, acaba que isso vai me levar aí a uma condição de perda de energia e de uma predisposição a uma enfermidade mental, sempre me considerando perdedora e também vítima. E nesse sentido que, se nós pegarmos, por exemplo, o próprio significado da palavra nostalgia, é esse sentimento de saudade irreal do passado ou idealizado, também associado a felizes momentos e relações antigas sociais. Então, é uma experiência emocional complexa que pode ser amarga e doce ao mesmo tempo. Então, traz aí um cuidado que nós precisamos ter, porque se o indivíduo ele não vigia sobre a sua casa mental, ele vai ter esse sofrimento pela impermanência, que vai levá-lo a atrasos morais. Porque ele vai ficar se demorando em quadros de tristeza, em imagens de supostas perdas e em sensações de que ele não está aproveitando as ensanchas que ele tem como ele poderia. Então, vai nos enchendo de sensação de fracasso, de derrota, de abandono. Agora, nós temos também o sofrimento pelo atavismo, que é quando o indivíduo ele tem situações dentro dele de endurecimento, de rigidez moral, e que ele não deseja modificar. Então, isso traz sofrimento para ele, mas ele diz que não consegue mudar, ou que não pode mudar, ou que não quer mudar. Como, por exemplo, quando o indivíduo diz, não, o que ele me fez, eu não perdoo. Vou levar essa mágoa comigo para o túmulo e vai demandar o além com aquele rancor. Então, o indivíduo sabe que aquele ressentimento faz mal para ele, sofre por causa daquela mágoa, mas ele está endurecido de uma tal forma que ele se demora nesse sofrimento pelo atavismo, porque ele fica preso, amarrado àquele sentimento, dizendo que não consegue mudar, se dizendo impotente para se modificar. Então, o indivíduo percebe coisas nele que causam sofrimento para ele, até porque, gente, o sofrimento verdadeiro, ele é moral. Porque o indivíduo, ele pode estar até sofrendo fisicamente, mas se a alma dele está em paz, se a consciência dele está tranquila, ele é feliz, mesmo em meio às dores físicas. Se a gente pegar, por exemplo, a Lívia, ali do romance do Emmanuel, há 2000 anos, a esposa ali de Públio Lentulus, que é uma das existências que Emmanuel teve.
E Públio Lentulus, ele tinha ali um coração endurecido, perverso. Ele arrancava os olhos dos adversários. E Lívia tinha vindo como esposa dele com um compromisso, a missão de auxiliar Públio Lentulus no seu despertamento. E isso só foi possível acontecer quando ela desencarna, na primeira hora cristã, na primeira leva de cristãos que foram para a boca dos leões, nas festividades circenses, e que Emmanuel, naquela encarnação Públio Lentulus, ele então percebe que tinha sido injusto com ela, porque por 25 anos ele tinha mantido ela isolada, como uma punição dentro de casa, porque ele achou que ela tinha traído ele, não era verdade. E Públio Lentulus, ele tinha ciúmes de Jesus, porque ele sabia que Lívia era cristã e não aceitava aquela relação de Lívia com Jesus. Públio Lentulus, ele teve um encontro com Jesus, teve a oportunidade de mudar de vida e não quis. E Jesus ainda falou para ele: como você não aceitou esse caminho mais leve, prepare-se para durezas. E de fato, porque quando ele vai fazer reconciliação com Lívia, ela estava morta, ali na primeira leva, na boca do leão, e ele chora amargamente o seu erro, a sua desdita. E nessa encarnação mesmo de Públio Lentulus, ele já começa uma modificação importante a partir daí. Tanto que ele vai, então, começar a seguir o caminho do cristianismo. E quando o seu maior inimigo, que houvera raptado o seu filho bebê para se vingar dele, feito horrores com essa criança ao longo da trajetória dela, tinha inclusive tirado ali os olhos dele, porque Públio Lentulus, ele acabou tendo seus olhos arrancados ali pela vingança que foi feita na sua direção naquela encarnação mesmo. E quando esse inimigo de Públio diz para ele tudo que ele tinha feito, Públio simplesmente responde: eu te perdoo, e vai embora. E foi um perdão verdadeiro. Então, Públio, ele já no fim da sua trajetória estava demonstrando essa mudança importante, que foi tão real que ele já volta como um cristão, o escravo Nestório, 50 anos depois, que deu a sua vida por Jesus. Mas no esteio, no basal dessa transformação de Públio, esteve Lívia, que sofreu muito, porque ela não só foi isolada dentro de casa por ele, como teve a sua filha afastada dela, que inclusive na época tinha lepra, e foi Jesus que curou o pedido dela, e por intercessão dela diretamente. Quando inclusive Jesus, ali conversando com o Públio Lentulus, disse que entregaria a cura para a filha deles, pela fé de Lívia, não por Públio, mas por Lívia. E nesse sentido que Lívia teve essa filha afastada da convivência dela, o filho raptado, tudo por desmando do marido, enquanto ali alguém que criou inimigos que levou a esse estado de coisa. Seja o filho raptado para se vingar do Públio, que foi feito isso, seja o afastamento da filha por uma ordem de Públio, por achar que Lívia tinha traído ele, o que não era verdade. E vai acontecer que ela ali também vai ter aqueles anos ali junto com Públio, fechada dentro de casa, trancada, e as próprias agressões que ela recebeu desse marido enquanto as injustiças. E ela permanece firme, dando aquele exemplo ali de verdadeira cristã, qual era. Então, se a gente considerar a trajetória de Lívia, ela teve muitas dores, muitas pungências, mas ela era feliz. Ela era feliz porque mesmo com as dores que ela vivia, mesmo com tudo aquilo que estava sendo feito a ela de injustiça, ela era fiel a Jesus, a alma dela estava em paz. Ela estava com a consciência tranquila. Então, mesmo na trajetória difícil que ela teve, de muitas dores, ela era feliz. Se a gente pegar, por exemplo, um outro exemplo, que é em Renúncia,
em que Alcione, apesar de todos os desafios que ela viveu, porque Alcione ela viveu num período ali, inclusive próximo ali ao padre Damiano, que era uma das reencarnações de Emmanuel também, porque depois de Públio Lentos, ele reencarnou como escravo Nestório, já um cristão atuante, 50 anos depois, e depois no romance Renúncia, ele reencarna como o padre Damiano, que estava muito próximo de Alcione, da mãe dela. E acaba que Alcione, ela teve muitas dificuldades, inclusive para lidar com Carlos Clenegran, que era o Pólux, quando no astral, que estava numa região sombria, porque Alcione estava muito acima dele evolutivamente. Inclusive, quando ela pede para o seu maior para encarnar de novo na Terra, ele acha um absurdo o pedido dela, porque ela já estava aí num orbe superior ao da Terra, também tutelado por Jesus, ali da constelação trinária de Sírios, e ali naquela região que ela habitava, numa condição muito acima vibratoriamente da Terra, ela deseja descer à Terra, encarnando novamente aqui, por amor aos seus que aqui ainda se demoravam, porque ela avançou mais rápido o processo evolutivo dela, enquanto que mãe, pai, irmãos, o próprio Pólux, que é uma afinidade que ela tinha já de muito tempo, mesmo ele estando bem abaixo dela, ainda continuavam aqui, pelas quedas que tiveram. E então ela, por pedido de Pólux mesmo, ali no astral, para que ela tivesse com ele encarnada, faz esse pedido para o maior dela, que tenta demover ela desse intento, mas não consegue, porque por amor ela queria encarnar na Terra para estar mais próxima de Carlos e poder ajudar ele a dessa vez dar conta de elevar. E com isso o romance vai trazendo que Carlos não aceitou não ter um envolvimento afetivo com Alcione, porque na verdade Alcione, como espírito superior que era, tinha visão de que Carlos deveria seguir o sacerdócio, porque na época inclusive não tinha doutrina espírita ainda. Então, até por uma orientação da mãe de Carlos, ele entrou para o sacerdócio, e ele teve essa orientação, esse pedido da mãe, que ele fosse fiel ao sacerdócio. E ele queria largar para ficar com Alcione. Alcione dizia que ele devia seguir com o padre. E ele não aceitou. Aconteceu uma rebelião da sua parte, ele chutou o balde, quebrou o copo de leite. E acabou que foi, depois de sair do sacerdócio, casar com uma moça, porque com Alcione ele não teria essa possibilidade. E quando Alcione ela termina de resolver uma série de questões ali da família dela, porque alguém, para se vingar da mãe dela, mandou uma mensagem para o então marido Cirilo, que estava na América, que a mãe de Alcione tinha falecido enquanto que não tinha. Essa mulher manda essa mensagem para Cirilo para poder ir para a América ficar com Cirilo. E nesse sentido que Alcione, ela vai precisar cuidar da mãe abandonada ali, enquanto um desentendimento que aconteceu por causa da trapaça dessa mulher, que queria ficar com o marido dela. E Alcione, inclusive, ela depois vai cuidar dessa mulher mesmo, que prejudicou tanto a eles, levando o evangelho tanto para essa mulher quanto para o seu pai, que não sabia que era seu pai na época, quanto para sua irmã, filha desse pai com essa mulher. Quando, por exemplo, chega o momento dela receber herança, porque o pai era muito rico, porque na América ele tinha feito aí um caminho próspero como comerciante de fumo, e quando Cirilo veio a desencarnar, e depois a própria esposa dele já houvera também desencarnado, que foi depois,
Acontece que Alcione teria aí um montante vultoso para receber e ela doa isso em favor da irmã. E então ali o tio, que era pai dessa mulher, que tinha sido o pivô da separação da mãe de Alcione com Cirilo, uma alma boa, caridosa, faz acontecer ali uma pensão que Alcione passaria a receber. Então mostra uma alma aí de escola que conseguiu ser fiel até o fim. Inclusive, depois que tudo isso se processa, ela decide entrar no convento. Quando ela entra no convento, ela muda o nome dela. E nesse sentido, que quando Carlos ele vai receber ela numa das prisões para a qual ela foi mandada por perseguição que ela sofreu no convento, ele não sabe que é ela, manda ela para o calabouço e ela vai morrendo aos poucos. Quando o Carlos, então, vai fazer o julgamento da situação dela e olha para ela no calabouço, é que vê que era ela. Só que não tinha mais volta, ela estava para desencarnar de inanição, de ressecamento sanguíneo, porque ela não comia nem bebia ali dentro. E acabou que Carlos, então, implora para ela o perdão e ela desencarna em paz. Então, se a gente pegar a trajetória de Alcione, foi uma trajetória de muitas dores, de muitos percalços, de muita traição da direção dela e da família dela, enquanto ali a mãe, o pai, tantos quantos ali estavam próximos dela. E precisou de muita renúncia da parte dela, abnegação, negar a si mesma, tomar a cruz dela e seguir após Jesus. E ela foi fazendo isso repetidamente, com lealdade ao mestre. Mas ela era feliz, porque ela estava sendo fiel a Jesus, então a consciência dela estava em paz e o espírito dela felicitado. Por isso que quando a gente fala de sofrimento, é uma condição, na verdade, da alma que está em desalinho, que não está fazendo as reformas morais que precisa dentro de si mesma, porque aquela alma que está sendo leal ao bem, mesmo que ela esteja nas pungências derradeiras do desencarne, ela está em paz. Aqui a gente pode trazer um outro exemplo magnífico para ilustrar isso, que é a trajetória de Maria de Magdala, que teve aí um encontro com Jesus quando ela tinha ali uma vida ainda de devassidão, mas como vai ser trago por Barçanufo no livro que trata da colônia Nova Esperança, que é a colônia que está sob a coordenação dela, de Maria de Magdala, que fica ali na região de Caldas Novas e outras cidades ali correlatas. Maria de Magdala, ela já era um espírito elevado antes de encarnar, naquela vilegiatura ali em que Jesus estava encarnado. Ela tinha vindo para ajudar Jesus na propalação da Boa Nova. E nesse sentido que mesmo o Evangelho relatando para nós que ela tinha uma vida importante ali de deitar com homens que às vezes passavam por ali e que na casa dela acabavam, que fazia esse comércio do prazer ali, mas ela já era um espírito que tinha vindo para auxiliar na divulgação da Boa Nova. Por isso que quando ela encontra Jesus, ela faz uma virada radical, porque ela já tinha um despertamento prévio, pregresso, para a espiritualidade. E, portanto, já tinha aí um relacionamento sólido com Jesus antes dela encarnar. Por isso que quando ela encontra Jesus, é definitivo. E ela faz uma virada tão importante que ela se torna aquela que Jesus escolhe para, quando o ressurreto primeiro aparecer, que foi para ela, ela é incumbida por Jesus de levar a notícia da ressurreição dele aos 7 Eva, o mundo conhecido da época.
E vai acontecer que ela então vai trabalhar com os populares leprosos, porque os próprios apóstolos tinham preconceito com ela. Ela sofreu muita isolamento, preconceito, sectarismo, porque não aceitavam ela, pelo que ela já tinha vivido até ali. E ela, longe de se abalar com isso, firmou no serviço nobre, acolheu os populares, tanto leprosos quanto com outras doenças correlatas terminais, que ficavam isolados das cidades. Inclusive, outros vieram ajudá-la nesse trabalho, como o próprio Zaqueu, que depois houvera doado tudo que tinha, iniciado um serviço simples de produção de utensílios domésticos e foi ali para onde ela estava ajudar ela nos atendimentos que eles faziam para aqueles povoléus, dentre outros, que seguiram o exemplo dela e a ajudaram a levar consolo para tantos ali e pregando a boa nova até o último instante da vida dela, para tantos quantos ali se aproximavam dela. Então, em momento algum, ela se calou mais. Ela levou a palavra de Jesus, a sua moral, até o seu suspiro derradeiro, porque ela ficou ali em torno de 30 anos, naquelas comunidades, pregando a boa nova, com palavra, com testemunho. E quando ela percebe que estava para desencarnar, porque então ela já estava leprosa, ela faz a viagem até Éfeso para despedir de João e Maria, mas ao chegar lá ela tomba no chão, porque ela enfrentou uma viagem de infinitos obstáculos. E ao chegar lá, ela tomba para desencarnar e Jesus vem buscá-la, falando para ela: Maria, amaste muito, você atravessou a porta estreita, eu te espero aqui, vem. Falando para ela, Maria de Magdala. Ou seja, mesmo ela enfrentando tantas dificuldades, tanto isolacionismo da qual ela foi vítima, que ela foi apartada ali dos meio dos apóstolos, tanto que ela não foi aceita na Casa do Caminho, fundado ali por Pedro, João e Tiago. E mesmo com as lutas que ela enfrentaria ali junto àqueles populares para continuar levando a boa nova, até pelas necessidades de todo porte que assolavam ali, ela era feliz, porque ela sabia que estava sendo fiel a Jesus e tinha sua consciência tranquila por estar dando o seu melhor naquele serviço ali. Tanto que mesmo depois que ela faz aquela viagem, com aquela lepra já em estado avançado, a pé, porque naquela época você ter um cavalo, um burrinho, um jumento, era para poucos. Ela não tinha recursos para ter aí um animal, mesmo alugar para fazer uma viagem assim, ela foi a pé. E ao chegar lá, ela tomba exânime e vai para o desencarne, mas mesmo em meio às agonias derradeiras, aos tormentos do derradeiro momento, ela estava feliz, porque até aquele momento ela tinha conseguido ser fiel, dizer sim para Jesus. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, da questão das dores, dos sofrimentos que nos assolam, isso tem a ver com as nossas mazelas morais. Porque quando o indivíduo chega no ponto em que ele sabe que está sendo fiel à sua consciência, mesmo que ele esteja sob algum tipo de tormento, de tortura, isso não abala a felicidade que ele traz consigo, porque ele adentra um areal que é inabalável, que o mundo não consegue mais tirar dele, que é aquele tesouro que Jesus nos fala, que quando a gente encontra, todo o resto se torna irrelevante. Como vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus diz para nós, por exemplo, pedir a luz que você quer que clareie seu caminho, ela vai ser dada para você. Peça força, energia de resistir ao mal, você vai ter.
Peça que os bons espíritos te assistam e eles vão te acompanhar como anjo de Tobias e vos guiarão. Pede conselho bom, isso não vai ser recusado para você. Bate a porta, que ela vai se abrir, mas pede com fé, fervor, sinceridade, confiança e humildade. Porque se eu permito que a arrogância atapete meu mundo íntimo, eu vou ser abandonada à minha força própria. E aí eu fico entregue às minhas quedas próprias, que acabam sendo consequência da minha arrogância. Por isso, gente, que quando nós consideramos a questão dessa simplicidade, é essa postura desse servidor fiel, que nega a si mesmo e que deseja que a vontade de Jesus prevaleça. Porque chegado nesse ponto, mesmo que isso peça de nós sacrifícios importantes, às vezes até da nossa vida, enquanto corpo orgânico, a nossa alma vai ter em paz, feliz. Num outro recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser trago que nós consideraremos, então, a vida presente como um ponto entre o pregresso e o porvir. E que, na Terra, as maldades das quais formos alvo faz parte das provas que precisamos suportar com coragem, resiliência, porque nos colocamos de um ponto elevado, que vai tornar as vicissitudes, os obstáculos menos amargos, venham elas das coisas ou dos homens. Então a gente não se queixa mais das provas, não nos rebelamos, não nos murmuramos contra quem quer que seja que se torne instrumento dessas provas chegar para nós. Então, em lugar de lamento, de reclamação, de sofrimento, seja pelo sofrimento, ou sofrimento pelo atavismo, ou sofrimento pela impermanência, ao lugar disso tudo, a gente vai se tomar de gratidão a Deus. Porque está sendo oferecido para nós a ocasião de provar nossa resignação, nossa paciência, nossa fé, nossa coragem. Então, isso naturalmente vai nos dispor o perdão, a outra face. Então, por outro lado, quanto mais a gente se percebe generoso, clemente, mais a gente se engrandece aos olhos nossos mesmos. E com isso a gente vai se afastando, saindo do alcance dos malevolentes golpes do inimigo. Por isso que quanto mais o homem se eleva moralmente, menos ofendido ele se sente pelo insulto daquele a quem considera inferior. Porque quando a gente se eleva acima da material humanidade, nós compreendemos que rancor e ódio nos rebaixaria, aviltariam. E sabemos que para sermos superior ao que nos inimiza, é preciso que tenhamos maior alma, mais generosa e mais nobre. Por isso que isso vai falar de uma felicidade inabalável, que o mundo pode cair sobre a nossa cabeça em pedacinhos, que a gente continua tranquilo, leal à nossa consciência. E vai dizer, gente, dessa conquista, que é portar dentro da alma. Nesse sentido que quando nós consideramos a própria caminhar da doutrina espírita, é feito aí um convite para nós como dever que o espírita tem primordial de, dentro da maior simplicidade possível, entregar ao público o Evangelho de Jesus. Porque nós somos chamados a ir realmente para junto do populacho,
ao invés de elitizar o movimento espírita. Então, essa compreensão de que o espiritismo veio para o populacho vai nos fazer desejar dialogar com os mais simples, com os ignorantes. Por isso que nós somos chamados a estudar a doutrina espírita junto às massas, amando a todos, sobretudo aos mais humildes intelectualmente e socialmente, e nos aproximarmos dele com o espírito real, de fraternidade e compreensão. E nesse sentido que nós precisamos evitar essa elitização, formação do espírito de cúpula, com evocação de infalibilidade, onde quer que estejamos, porque somos frágeis. Nós, enquanto militantes dessa doutrina bendita, sabemos que estamos sendo usados apesar de nós. Porque se eu for entregue a mim mesma, é a minha sombra que eu vou ter para oferecer. Enquanto um consolo pode ser levado, é porque isso promana do Cristo, que continua levando auxílio para nós, apesar de nós. Nesse sentido que, se nós considerarmos que a única saída que nós temos para superar qualquer dificuldade, sofrimento, provação que nós estejamos passando, é enfrentar isso com intimor, humildade, coragem, procurando esquecer o mal e seguir com o bem, servir e trabalhar com bom ânimo e decisão, reconhecendo que a providência divina amanhã faz um novo dia. Como Maria houvera comentado com o Chico, que isso também passa. Quando ele estava passando uma situação desafiadora, estava entristecido, e ele pediu para Emmanuel que buscasse com Nossa Senhora uma mensagem para alentá-lo, ajudá-lo a enfrentar aquilo que ele estava vivendo. E ele então tem uma resposta ali numa formação que aconteceu no Veola. Isso também passa, ele compreendeu e resignou. Porque não importa as dificuldades que nos alcancem, as lutas, os desafios e as provas, isso não é capaz de impedir que se faça um novo amanhecer, mostrando que a esperança circulando dentro de nós, ela vai nos dando força para continuar. Por isso que, se Jesus espera até hoje de nós, com que direito nós vamos nos desesperar? Sabemos que a Terra é uma cósmica embarcação de proporção vasta e Jesus permanece vigilante no leme, timonato do navio, consono em palavras de Chico Xavier. Nesse sentido que, quando existe algum tipo de preocupação que vai fazer parte, inclusive, da bênção do labor, isso é para nos tirar da nossa inércia, da nossa ingenuidade, para que um dia possamos, como conscientes colaboradores, glebar aí nesse arado de Deus. Por isso, gente, que nós precisamos estar atentos para que nenhum tipo de melindre nos destrua nossos esforços. Porque quando a gente fica com suscetibilidade, isso nos conturba. Inclusive considerando que cada qual vai ver a vida por um ângulo diferente. Então, às vezes, uma pessoa pode não concordar comigo, seja com uma coisa que eu falo, seja com uma coisa que eu faço, e vice-versa. Isso faz parte. Seguimos em espírito de cooperação em meio a isso. Inclusive os problemas da vida, cada qual vai ver num diferente ângulo.
Às vezes uma diversa opinião pode ser um auxílio grande no nosso negócio ou experiência, se a gente dispuser a estudar, analisar isso. Porque qualquer tipo de capricho, melindre, vulnerabilidade arrasa as plantações melhores de amizade. Porque ao reclamarmos, fazemos agravação de dificuldade, acaba que nos predispõe a rancor, perdemos as situações melhores. E se a gente continua nessa monoideia de se ferir, a gente acaba na condição de espinheiro. Por isso, esse otimismo, ele acaba que nos tira da predisposição ao aborrecimento e nos coloca nesse areal do auxílio recíproco. E nesse sentido, que quando nós recebermos o que quer que seja, percebermos tantos empréstimos da nossa direção, do nosso corpo até uma casa onde residimos, vamos desejar colocar isso não só em nosso proveito, mas em benefício da coletividade. Para que sabemos que somente assim nós vamos conseguir viver a felicidade sem prejudicar ninguém, porque estamos colocando na roda do benefício coletivo aquilo que movimentamos por empréstimo, seja o que for. E por isso que o sono vai ser trago para nós em Aulas da Vida e Sinal Verde do Chico. E nesse sentido que vamos então conseguindo perceber, com o sono Meimei nos traz aí em amizade, essa premissa. Por isso que vai trazer para nós, gente, com o sono Kardec, ele nos traz na Revista Espírita, no ano de 1862, no mês de fevereiro, ele vai nos trazer aí um recorte onde ele coloca um pouco que o estabelecimento das coisas melhores sempre vai ferir algum interesse. Com todas as descobertas de invenções que revolucionam a indústria, encontraram obstinados inimigos e que, na verdade, estavam tentando prejudicar algo que traria benefícios. Então, se a gente tem uma lei que reprima abuso, vai encontrar contra si quem vive daquele abuso. Então, uma doutrina como o Espiritismo, que conduz ao reino caridoso, é combatida por aqueles que vivem e respiram o egoísmo. Então, aquele que vem contra o Espiritismo e os seus adeptos, ele tenta parar nossos esforços pela zombaria, ao perceber que isso é impotente, sob o cerrado fogo do sarcasmo, continua a rota dele sem deter. E, nesse sentido, tentam desferir ataques sérios muito, intensificando, mas que só serve para provar melhor a fraqueza deles. Então, tem aquele que persegue um militante do Espiritismo na pessoa desse militante mesmo, aderente. Outros fazem abertamente o ataque em ação e palavra, tentando desencorajar esses seguidores de Jesus à força de intriga. Inclusive porque quem age assim tenta correr atrás de nós, provocando um nocivo laço que eu não desejo ter, eu não tenho nada com aquilo, não pedi, mas o outro tenta criar um laço nocivo. Temos também aqueles que, por via indireta, subrepticiamente, procura nos minar secretamente, na calada da noite. Então, sabemos que não terminou a luta, os nossos adversários tentam um esforço supremo, mas não temamos,
porque está nessa divisa a garantia de sucesso. Fora da caridade não há salvação. Essa é a cabeça de Medusa para os arrogantes, os egoístas. E também a tentativa de nos dividir. Por isso que, quando a gente compreende essa verdade espírita pela prática amorosa, em palavra, pensamento e ação, aquele que venha nutrir dentro de si, seja sentimento de ódio, de animosidade, de ressentimento, de ciúme, de inveja, ele mente para si mesmo. Se aspira a entender e praticar o espiritismo. Porque ele pode estar aspirando a algo nobre, mas na verdade ele está nutrindo a si mesmo de sentimentos sombrios, malévolos primeiramente para ele mesmo. E também uma outra tática que acontece, que é nos induzir a afastar do objetivo verdadeiro da doutrina, que é a moral, fazendo abordamentos de questiúnculas que não são da nossa competência, despertando desconfiança e suscetibilidade. Por exemplo, a questão de questões irritantes, política, onde a discussão a nada leva e apenas faz suscitamento de embaraço, enquanto que, na análise da moral, ninguém questiona se ela for boa. Então, procuremos no Espiritismo aquilo que ele pode nos melhorar. Essa é a base, a essência. Quando a gente for conseguindo nos melhorarmos dentro de nós, vencermos a nós mesmos, as sociais reformas úteis serão consequência. Por isso que no caminho do moral progresso a gente assenta os mais sólidos verdadeiros fundamentos de toda melhora. Porque a gente vai mesmo na base, na raiz dessa construção. E nesse sentido que perceberemos que Deus vai levar mais em conta a intenção móvel por trás da minha ação do que o fato. Então, cada qual, mesmo indo ao tempo do seu culto, e isso não impede que ele possa se abeberar das instruções do Espiritismo, como a Maís estava comentando, que um jovem houvera comentado com ela que ele nunca tinha ido num centro espírita, mas que ele acompanhava as palestras dela pelo YouTube. Ou seja, às vezes o indivíduo ele não frequenta um centro espírita, mas ele se beneficia das instruções que a doutrina espírita nos traz. Inclusive mostrando aí essa questão dos tempos que nós vivemos, em que a rede social ela precisará ser um instrumento para levar a boa nova. Onde, de fato, nós iremos usar aí aquilo que a rede social nos possibilita enquanto alcance da boa mensagem que leva consolo. Cônsono Emmanuel vai trazer para nós que precisamos ter em mente os quase loucos de sofrimento, elaborarmos intensamente para que a doutrina espírita lhes estenda oportuno socorro. Por isso precisamos focar, estudar Allan Kardec ao clarão da mensagem do Mestre Jesus. E seja no exemplo, no pensamento, na palavra ou na ação, recordarmos que o Espiritismo nos solicita uma espécie de caridade permanente, a caridade da sua própria divulgação, distribuição.
Por isso que essa é a proposta feita às audições de todos os tempos, onde Jesus nos conclama a fazermos aí a entrega desse pão. Como quando aí no recorte de fermentos fariseus e saduceus, que foi feito o esquecimento de pegar os pães, Jesus vai dizer: acautela-vos e cuida do fermento dos saduceus e fariseus. E eles arrazoavam, achando que é porque eles não tinham pego aqueles pães. E Jesus então diz: homens de pouca fé, pequena, que não tendes pães. Vocês não compreenderam e acabaram se esquecendo dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos vimes cestosos recolheram? Se esqueceram dos 4.000 homens que se alimentaram de 7 pães e de quantos redondos cestos vocês recolheram, inclusive com os restos ali enquanto farelos, nos ensinando a não desperdiçar. Vocês não compreenderam que eu não tinha falado a respeito de pão? Vigiem, acautelem-se, porém, do fermento dos saduceus e fariseus. Mostrando aí que é realmente essa vigilância e esse cuidado com a nossa casa mental, com aquilo que nós realizamos na nossa mente. Porque acaba que, ao colocarmos a mão na massa para fazer esse pão crescer e funcionar, dar certo, alimentar, nutrir a alma, nós solfejaremos hinos ao amor, fazendo de nós essa canção de esperança. O Mestre nos aguarda vencidas as libertadoras refregas da sese, que hoje com sofreguidão nos empenhamos. E, como para o soldado, a recompensa é proporcional à intrepidez. Então, ao invés de escandalizarmos Jesus, como nessa passagem, em que a postura ali de esquecimento daqueles discípulos acabou que foi um susto infeliz para Jesus, ao invés de nós termos uma postura que vai levar esse escândalo para Jesus, a gente tem uma conduta onde nós atenderemos ao seu propósito, inclusive colocando os nossos movimentos de lembrança, de raciocínio, de estudo, de ligação, de fermentação mental, moral, a serviço dele. Então, nós fugiremos por antecipação às vibrações contraditórias e subversivas, aos passionais devastadores do desequilíbrio, e a tapetaremos com humildade, calçando ao percata de Jesus, via noção lauta da caridade, onde, ao invés da válvula que expande a sumida dívida, nós internalizaremos, abstrairemos os recursos de emenda, o que já fomos pelo que devemos ser.